Em seguida, queremos determinar a componente difusa da cor do objeto. E a componente difusa sabemos que depende da direção da fonte de iluminação. E por isso é normal representar aqui numa figura o objeto, é este traço mais grosso, o ponto em que queremos determinar a cor do objeto, a direção, a fonte de iluminação, está aqui representada por este sol, e com esta fonte de iluminação podemos representar a direção da fonte de iluminação, portanto, que vai do ponto para a fonte de iluminação. E sabemos que a componente difusa da cor do objeto depende da direção de iluminação. Se a iluminação atingir o objeto de frente, a cor fica mais intensa. Se a iluminação atingir o objeto de forma rasante, a cor fica menos intensa ou mais escura. E, portanto, a questão que se põe é como é que se vai medir esta direção. E esta direção mede-se calculando um vetor normal à superfície do objeto. Portanto, cá está a normal. E o que nós vamos medir é este ângulo entre o vetor normal e o vetor L, que representa a direção da iluminação. E o que queremos é arranjar uma maneira de que, quando estes dois vetores estão alinhados, o L com o N, quer dizer que a iluminação atinge o objeto de frente, quando estes dois vetores estão alinhados, a intensidade deve ser máxima. À medida que a iluminação se vai tornando cada vez mais rasante, a intensidade deve diminuir. Ora, a função matemática que consegue dar este andamento à intensidade é o cosseno. Se os dois vetores estiverem alinhados, o ângulo entre eles formado é 0 e cosseno de 0 é 1, que é o valor máximo das componentes RGB. À medida que o ângulo vai aumentando, o cosseno vai diminuindo, até que, se a luz for completamente rasante, o ângulo entre os vetores é π sobre 2 e cosseno de π sobre 2 é 0. E, portanto, é isso que se faz. Temos mais acima, depois de explorar esta figura, temos mais acima a fórmula de cálculo da cor difusa, da componente difusa da cor do objeto num ponto. E essa é dada pela intensidade difusa da fonte de iluminação, a multiplicar pelo coeficiente de reflexão difusa do objeto, a multiplicar pelo cosseno dos vetores normal ao objeto no ponto onde estamos a determinar a cor e à direção de iluminação, ao cosseno destes dois objetos. E, portanto, é assim que se calcula a componente difusa.